¿Cómo está, Virginia? ¿Cómo va? ¿Sí? ¿Pauta? Ok. ¿Podemos llamarlos? ¿Podemos llamarlos para que se sienten? Sí, sí, puedo. ¿Pueden ir sentando, por favor? Que vamos... Por favor, amigos, vamos a continuar com a lição de hoje. Bem, vamos continuar com a lição de hoje. Estamos falando sobre o continente da nova era, estávamos falando sobre os retiros etéricos que se acham na América do Sul. Recordamos um pouquinho que coisas são os retiros etéricos. São campos de força da radiação de um ser de luz que pertence a um dos 7 raios. Ou seja, os retiros etéricos geralmente pertencem a um dos 7 raios. Você tem um raio, uma qualidade divina ancorada no plano etérico, irradiando as suas qualidades e protegendo um chakra da Terra. Vocês sabem o que são os chakras? Os 7 chakras são 7 centros de consciência e vibração que todos os seres humanos temos dentro do nosso corpo etérico. Na realidade, temos 7 chakras principais e depois muitos mais pequenos, são centos deles. Então, a Terra é o corpo vivo de uma consciência. O planeta Terra é um corpo vivo. O sistema solar é um corpo vivo. Cada planeta do sistema solar é um chakra do sistema solar. E na Terra temos muitos chakras ou centros de consciência. E muito tempo atrás, os mestres de sabedoria, para proteger os chakras, os centros de consciência do planeta Terra, estabeleceram os retiros etéricos. Um retiro etérico em cada chakra da Terra. Ok? Bem, qual é a vantagem de conhecer onde fica um retiro etérico ou a existência de um retiro etérico? Nós podemos, visitá-los fisicamente. Por exemplo, eu sabendo, há mais de 30 anos, a existência das cidades etéricas sobre o Amazonas, sobre a Amazônia, ficava não muito longe, 2 meses atrás, estava em Colômbia, e a radiação das cidades etéricas sobre a Amazônia, desculpas pela minha pronunciação, sim? Decidi ir como um amigo, viajar como um amigo à Tríplice Fronteira, sim? A Tríplice Fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, a Tabatinga. Alguns de vocês conhecem Tabatinga? Não? Sim, se encontra muito longe, não? Aqui. É uma belíssima cidade. E parte até aquele lugar chegava a civilização que se manifestou fisicamente
ao final do período Atlante, a civilização governada pelo mestre Casimiro Poseidon. Ok. Uma possibilidade é viajar fisicamente. Quando você viaja fisicamente, todos os corpos, tanto o corpo físico quanto os corpos mais sutis, como o corpo etérico, o corpo emocional, o corpo mental, absorvem a radiação, a energia do retiro etérico. Quando não é possível viajar, de fato, todos os dias, nós podemos viajar na consciência projetada. Na consciência projetada durante as horas do sonho. Como fazemos? Invocamos o nosso anjo da guarda ou o mestre que trabalha naquele retiro etérico para que ele nos leve durante as horas de sonho no plano etérico, com os corpos etérico, astral, mental, ao retiro etérico. Assim, nós podemos absorver a energia e a radiação durante as horas de sonho. Vocês têm aqui também, é muito importante visualizar o lugar. Se você conhece onde fica um retiro etérico, visualizá-lo. Muitos mestres descrevem, fazem uma descrição das características do retiro etérico no plano etérico. Você pode fechar os olhos e visualizar, imaginar o lugar. Isso ajuda para que quando nós ficamos dormidos, os nossos corpos viajem em consciência projetada ao retiro etérico. Ok? Vamos fazer todos esta invocação, que é um exemplo de invocação. Todos. Amada presença, eu sou, e amado anjo da guarda, enquanto meu corpo físico dorme, leve-me às cidades etéricas da América do Sul sobre a Amazônia. Obrigado, Pai, porque assim é. Muito bem. Ora, vamos falar sobre dois triângulos de luz que cobrem parte do território de América do Sul e do território brasileiro. O primeiro é um triângulo de luz de fogo violeta. Um triângulo de luz violeta que está purificando toda a bacia do rio Amazonas. Qual é a importância desta área, desta região, que será no futuro o centro da civilização da sétima raça raiz? O humano da sétima raça raiz, o humano Saifu, também conhecido como grande diretor divino, o guru do mestre Saint Germain e o mestre Saint Germain escolheram a América do Sul principalmente porque durante milhares de anos toda essa região da bacia do rio Amazonas teve a possibilidade de descansar. É praticamente desabitada. Sim? E assim, o plano etérico de toda essa região é muito, muito puro. É uma das regiões ou áreas mais puras do planeta Terra. Ok, esta região está definida por 3 pontos. O primeiro ponto, o Templo da Iluminação, nas imediações do Lago Titicaca. Alguns de vocês se lembram
o diretor do templo da iluminação, que é? Quem é? O senhor, não, Saitru não, o outro Manu. O senhor e a senhora Meru. Muito bom. Meru era um nome da América do Sul durante o período Atlântico. A América do Sul se chamava Meru. É um nome dado em honor do senhor Meru. Sim? Porque ele é um grandíssimo mestre de sabedoria. O outro ponto é o enclave de Hércules e Amazonas, num pequeno povoado perto de Quito, a capital de Equador, chamado la mitad del mundo, a metade do mundo. É o primeiro lugar onde é o primeiro lugar onde estabeleceram ali onde passava a linha do Equador. Sim? Se chama um monumento à metade do mundo. Sim? Ali temos um enclave da radiação de Hércules e Amazonas, que são os Elohim do primeiro raio. Qual é o primeiro raio? Azul. O raio azul. Muito bem. O terceiro ponto é o foz do rio Amazonas. Tanto o enclave de Hércules e a Santa Amazônia, como o foz do rio Amazonas, se acham sobre a linha equatorial. Esse é um enorme triângulo de luz de fogo violeta. Nós podemos, durante os nossos decretos, os nossos tratamentos espirituais, invocar a chama violeta para a purificação de toda essa região. Bem, o outro triângulo de luz é definido por 3 pontos também. O primeiro, o Templo da Unidade. O Templo da Unidade, onde fica? Você sabe? Sim, porque eu disse, durante a primeira parte, no Monte Ávila, sim. Dentro do Palácio do Propósito do Homem, sim, temos 3 templos. O templo do Mestre Saint Germain, o templo do Mestre Jesus, e o templo da Palas Atena. Ok, o templo da verdade. O primeiro é o templo da unidade do Mestre Jesus, porque é o Mestre Jesus quem sustenta o triângulo de luz azul que estamos olhando agora. O segundo é um outro enclave do Mestre Jesus na América do Sul, que é o Cristo dos Andes, na fronteira entre Chile e Argentina. E o terceiro, algum imagina? Hoje... É um outro enclave do Mestre Jesus. É fácil, muito fácil. Sim. O Cristo do Corcovado, no Rio de Janeiro. O Cristo do Corcovado, no Rio de Janeiro, é também um outro enclave do Mestre Jesus. Ok. O Mestre Jesus sustenta, mantém este triângulo de luz azul para a expansão da consciência crística em toda a América do Sul e em todo o mundo. Ele é muito importante, um dos lugares mais abençoados da Terra é o nosso continente. Ok. Você me ajuda leyendo, por favor. América Central e América do Sul. As notícias do mundo exterior sobre a América Central e América do Sul
referem muitas vezes a muitos problemas sociais e revoluções de ordem política. Em parte, estes são os resultados, no mundo exterior, do aumento da força interna e da rápida evolução espiritual ativa nesta área. Continuem decretando a ordem divina nos assuntos políticos e sociais desta zona, Saint-Germain. Ok. Talvez vocês podem achar uma contradição, né? Entre as aparências de revoluções, problemas políticos, problemas econômicos, crises de todo tipo, em um país ou numa região como a nossa, e a grande a radiação espiritual ancorada também nessa zona. Qual é a explicação? Está falando disso o mestre Saint-Germain. Vocês podem entender como funciona isto? Ou não? Uma coisa tentando baixar as energias. A aparente contradição. Polaridade? Não. Ok. Porque tem que se purificar primeiro a terra para poder... Ok. Para se manifestar uma grande luz, primeiro tem que purificar, limpar o lugar. Se você tem uma sala na sua casa muito Bagunçada. quê? Bagunçada. Ok. E você quer fazer uma sala de, não sei, muito bonita. Primeiro, antes de pintar, comprar, meter, arrumar, etc., você deve limpar. Limpar tudo. Sim, meter tudo em ordem. Sim? Ok. Isso é o que acontece na América do Sul. A luz gera uma força centrífuga. Por isso, puse a imagem do centrifugador. Como se chama? Liquidificador. Ok, por quê? Porque quando funciona, gera uma força centrífuga, que faz em modo que traz à superfície todas as impurezas, em modo que tudo possa ser transmutado pela chama violeta. O mesmo acontece nas nossas vidas, quando nós começamos a usar a chama violeta. Ao início, você se sente muito bem. Mas, quando você invoca a chama violeta, você não pode esperar que tudo ficará igual. Impossível. Por quê? Porque a chama violeta é a chama da transmutação. Transmutação, cambio, também significa evolução. Quando tudo fica igual, quando a vida de uma pessoa é muito, muito tranquila, e tranquila demais, você não tem evolução. A pessoa não está aprendendo nada. A vida é ação, atividade, estudar, aprender coisas novas, fazer trabalhos novos, desenvolver novas capacidades. E a chama violeta trabalha assim, transmutando o negativo. Mas primeiro o negativo deve ser trazido à superfície para conscientemente transmutá-lo. Não gosta muito da ideia. Não? Por quê? Mas tu, Cristina, quanto tempo, desde quando estuda metafísica? 2011, seguramente você tem visto muitos cambios. Muitas mudanças, trocado trabalho, não sei, marido, quizá. Ok.
não arradiar-se, não ter medo, é natural. É não aceitar as coisas negativas. Imediatamente, invocar a chama violeta. Bem, todos juntos, invocamos a chama violeta para transmutar cada negatividade no nosso continente. Todos. Em nome da poderosa presença de Deus, eu sou, amado Mestre São Germain, cubra toda a América Central e a América do Sul com a chama violeta transmutadora, estabelecendo a ordem divina nos assuntos políticos e sociais, iluminando as correntes de vida que evoluem nesta área, para que o melhor da evolução espiritual se manifeste logo. Obrigado, Pai. E para finir, quem lê? Quem pode ler? Bem. Igreja sem igreja, religião sem religião. Através dos facilitadores, serão estabelecidos centros em todo o mundo, onde minha atividade da nova era poderá expandir e crescer, cujos membros de qualquer denominação, religião e atividade poderão vir, obter a verdade e levá-la para casa. Esta será uma igreja sem igrejas. Essa será uma religião sem religião. São Germain. Muito obrigado. O que vocês compreendem ou entendem como igreja sem igrejas? Religião sem religião. Te tira da caixinha? Hã? Te tira da caixinha, te tira do prédio, te tira das regras. Algo assim? Livre das regras. Talvez, eu direi livre dos dogmas. Livre dos dogmas. Sim? Na nova era, você não tem que acreditar nada. Você deve conhecer. Sim? Conhecer através da própria experiência, através da experiência pessoal. Você não tem a obrigação de acreditar nada em ninguém. Somente você acredita nas coisas que você praticou. Quando você tem uma experiência. Por isso é muito importante praticar o ensinamento. Porque a verdadeira sabedoria, a iluminação, é o resultado da prática do conhecimento. O conhecimento solo não serve para nada. A metafísica, os ensinamentos da nova era não são para falar um sábado à tarde com os amigos, tomando um café, tomando um cafezinho, sim? Não, só para praticar é resolver, transmutar situações, fazer milagres. Milagres. Se você não faz milagres, é porque não está praticando metafísica. Sim? Ok. E também religião é religar com Deus. E Ok. não precisamente tem que ir para uma igreja externa. Podemos nos religar internamente. É a união com Deus. Onde fica Deus? Nosso coração. Somente dentro de nós. Está em tudo. Onde? Está em todos os lugares. Deus é onipresente. Deus é omnipresente. Isso quer dizer que fica em todas partes, em tudo. Deus é dentro de nós, mas também é dentro dela. É Virgínia, é dentro Teresinha, é dentro Helga, é dentro de todas as pessoas que estão caminhando pela Avenida Paulista. Quando você sente rejeição por outra pessoa, é um sentimento antirreligioso. Você tem que transmutar
o ódio, a raiva, o rancor que tem com essa pessoa. Porque você não pode se unir com Deus se você não ama ou se você recheia uma parte da vida. Porque Deus é a totalidade da vida. Sim? Por isso diz São João, quem diz que ama a Deus, a quem não viu, mas não ama o seu irmão, que vê, que sim vê, mente. Sim, mente. Porque Deus é, certo? É dentro de nós, mas também é fora de nós. É dentro cada parte da vida. Não somente os seres humanos, os animais também. As plantas, as pedras. Em tudo devemos aprender a ver a presença de Deus. Por isso, a metafísica poderíamos chamar os ensinamentos da nova era a prática da presença de Deus. Onde? Em tudo. Ok, quando diz, através dos facilitadores serão estabelecidos centros em todo o mundo, é preciso que os estudantes que sentam a vontade, a boa vontade, o amor para comunicar os ensinamentos, o façam. Porque o mestre Saint Germain, os mestres de sabedoria, Deus, nesta nova era, não vão encarnar para fazer o trabalho. Devemos fazê-lo nós. Sim? Disso fala o mestre Saint Germain num capítulo do livro Chama da Liberdade, que se chama o Avatar Grupal. Você tem que dar a lição do Avatar Grupal porque é muito, muito importante. Na nova era, o mestre Saint Germain não vai encarnar para fazer o trabalho como fizeram outros avatares do passado, como por exemplo o mestre Jesus, Krishna, Moisés, o Buda. Por quê? Algum de vocês imagina por que o mestre Saint Germain não encarnará nesta nova era? E o trabalho devemos fazer nós. Primeiro, é porque para nós é possível fazer o trabalho. Isso é o primeiro. Mas temos uma segunda razão muito importante. Qual é a qualidade principal do raio violeta? Da liberdade. Ok. Que coisa aconteceu no passado sempre quando os mestres ou os avatares encarnaram? Coisa fizeram os estudantes? Mataram, judiaram, não? Sim, na verdade sim, mas antes reverenciaram e adoraram e então E não praticava nada. deixaram de praticar os ensinamentos para adorar os mestres. Fizeram-se um mestre, um Deus, um ídolo. E esqueceram de praticar os ensinamentos. Jesus diz na Bíblia, não são os meus discípulos aqueles que dizem, oh maestro, 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 mas aqueles que fazem aquilo que eu digo. Sim?
aqueles que praticam os ensinamentos de Jesus, que amam, perdoam, eles são os verdadeiros cristãos, não aqueles que oram, invocam a Jesus todos os dias. Se não praticam os ensinamentos de Jesus, não são os seus discípulos. Sim? Ok. É um grande problema, porque a humanidade, quando vê um grande mestre, um sábio, com grandes poderes, geralmente cria na sua mente um ídolo. E acredita que o importante, a coisa importante é seguir o ídolo. Não é importante o mestre Saint Germain, mas o seu ensinamento. Não é importante o mestre Jesus, mas os seus ensinamentos. Não é importante Fernando Candiotto, Virginia D'Amario, Heuga Bert. O importante é o ensinamento. É também importante agradecer, seguramente, a quem nos dá o ensinamento. Mas, se você recebe um ensinamento, agradece, mas não pratica, a atividade de um facilitador não tem sentido. Porque o objetivo é que você, praticando, invocando a chama violeta, praticando os princípios universais, resolva, transmute a sua vida e ajude aos outros, aos seus irmãos, aos seus semelhantes, a transmutar as suas negatividades. Onde minha atividade da nova era poderá expandir e crescer, cujos membros de qualquer denominação, religião e atividade poderão vir, obter a verdade e levá-la para casa. Quando vocês chegaram hoje, ou chegaram à primeira atividade de metafísica, algum pediu a vocês de se inscrever para fazer parte de uma organização, de uma instituição. Não. De fato, a instituição, a metafísica como organização, instituição física, não existe. O que sim existe são pessoas que, como Virginia, Fernando, Rubem Cedeño, livremente comunicam os ensinamentos. Ou seja, você é livre de voltar a casa e se você não quiser, não voltar mais. Você vem às lições de metafísica porque você quer. Porque você tem a vontade, porque você deseja, porque você é interessado, está interessado a aprender alguma coisa nova, achar um novo livro, ou porque tem amigos, mas você é livre. Sim? E, sobretudo, livre de manipulações e ameaças, como aqueles do passado, que se você não faz isto ou outra coisa, você está pecando, por exemplo. Vai parar no fogo do inferno, não? E você vai ao inferno, né? Bem. Alguma pergunta?
Não? Alguma reflexão? Alguma reflexão? Sim, por favor. Sim. Como a gente falou muito aqui em pecado, né? São conceitos que a gente ouviu nossa vida toda, né? Desde pequenininho. E aí, a gente estudando, eu fui ver o que era a palavra pecado, o que era realmente essa palavra, o que queria dizer. E, na verdade, essa palavra ela quer dizer que nós erramos o alvo. E qual que é o alvo? O amor de Deus. A gente errou nas virtudes, em fazer o que a gente tinha que fazer. Mas isso não quer dizer que nós fizemos alguma coisa errada. A gente continua tentando acertar. Você pode falar devagar, assim eu entendo melhor? Tá. Então, eu fui Porque estudar... entendo que as suas palavras são muito importantes. Sim. Eu não quero perder nenhuma. Tá. Então, esse conceito de pecado sempre foi assim, desde criança, eu fui criada dentro de uma igreja bem católica, tudo era pecado, tudo que a gente fazia era errado, né? E quando a gente cresce, a gente vai estudando novos conceitos metafísicos e vamos estudando outras coisas. E aí eu fui estudar o que era a palavra pecado. Pecado, sim. O que ela queria dizer na verdade, né? O que quer dizer? Quer dizer errar o alvo. Errar. Então, nós erramos o alvo. E por que nós estamos errando o alvo? Porque nós estamos tentando acertar. Então, não tem nada de errado aí. Sim. Então, nós continuamos aqui estudando, melhorando cada dia um pouquinho. Um pouquinho. Às vezes muito, às vezes mais devagar. Mas estamos melhorando. Então, não existe nada que nos prenda a uma coisa negativa, que seja ruim. Nós, então, assim, agora erramos o alvo e estamos aqui tentando acertar. E vamos acertar. Sim. Por isso podemos dizer que o único pecado é a ignorância. Ignorância, exatamente. Ignorância, sobretudo, principalmente, a ignorância dos princípios universais. Isso. Quando você não conhece o poder Isso. da palavra, o poder do pensamento e do sentimento, fala inconscientemente, fala de coisas negativas, repete decretos negativos, fala de problemas, etc. Sim. Está pecando, está errando. Errando o alvo. Às vezes a gente se pegou demais no materialismo e esquecemos de ver as coisas que são mais espirituais, virtudes. Então, na verdade, o pecado, na verdade, não existe. Ok, muito obrigado. Alguns de vocês querem dizer alguma coisinha mais? Algo mais? Bem. Eu já não lembro. Estou tentando organizar também. Muito obrigado pela sua atenção. Com um favor de Deus, o ano próximo nos vemos de novo. Sim? Sim. Prazer. Boa noite.